Querido, aleluia, Jesus ressuscitou, né? Hoje eu quero compartilhar com você de algo que Deus mexeu com o meu coração. A passagem em reflexão está em Mateus, capítulo 28, verso 6. Esse capítulo de 28 de Mateus, entre outros, logo no início dele, ele trata a respeito da visita, né, que as duas Marias fizeram ao túmulo e não encontrou Jesus, e elas procuravam por Jesus. Também foi Pedro e o outro discípulo, chamado, um discípulo muito amado, João. E ali Maria Madalena procurando, conversando com aquele que ela achou que fosse um jardineiro, e os anjos também ali sentados sobre a pedra. Maria procurava onde haviam colocado o mestre. E aí os anjos disseram para ela: ele não está aqui, já ressuscitou. Ao ler este versículo e me envolver, e sou tomado aí por um grande temor, pois ali estava se cumprindo a palavra de Deus. Assim, eu e você, em razão desse cumprimento da palavra de Deus, podemos crer que também seremos ressuscitados, se o Senhor Jesus não nos chamar antes da vinda do seu Filho. Se isso acontecer, se ele nos chamar antes da vinda do seu Filho, nós seremos ressuscitados. Se não, a Bíblia diz que seremos transformados. Ao ouvir com a alma, nós precisamos ouvir com a alma o relato de Mateus, o relato de Marcos, o relato de Lucas e o de João a respeito desse episódio. Se ouvirmos, né, com a alma, seremos levados a ver algo totalmente diferente e poderoso em relação ao que se tem conhecimento após alguém ser sepultado. O corpo, os restos mortais de Jesus não estavam ali. Certa vez, acompanhei a abertura de uma sepultura para a retirada dos restos mortais de uma pessoa que havia sido enterrada há mais ou menos 5 anos. Apesar da idade, era um recém-nascido, né? Havia naquele lugar, naquele sepulcro, os restos daquela criança. Isso me leva a pensar, e te convido a fazê-lo também, a respeito de todos os grandes nomes da história. Todos eles, todos os grandes nomes da história morreram. Depois de mortos, foram sepultados, e seus restos mortais ficaram no túmulo onde foram enterrados. Esses restos foram encontrados por escavadores, né, por especialistas, e estavam lá, os restos mortais de todos que você puder imaginar, estavam lá. Mas o que me chama a atenção é que no túmulo de Jesus não havia nada, a não ser os lençóis que o envolviam e o lenço que cobria sua cabeça. Jesus, ele não estava lá. Os restos dele também não estavam. Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. A morte não o deteve no sepulcro. O inferno havia perdido. O diabo havia sido derrotado. E, em razão desta vitória, nós, seus filhos, aqueles que creem no nome dele, podemos crer no amanhã. Sim, em razão desta vitória, podemos sim crer no amanhã. Podemos crer porque ele vive. Aleluia! Não precisamos temer o inferno, não precisamos temer a morte, não precisamos temer o diabo e seus anjos, pois o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia! Eu convido você então a tomar posse desta maravilhosa graça.
Tome posse desta maravilhosa graça. Tenha coragem, o Senhor ressuscitou ao seu Filho Jesus na cruz, né, naquele sepulcro. E se Ele ressuscitou, Ele vive. A palavra de Deus diz que Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, os seus filhos. Portanto, querido, tome posse desta maravilhosa graça. Viva a cada dia como se Jesus viesse agora. Eu convido você a tomar uma decisão nesta noite, pelo teu Senhor, pelo Senhor Jesus, e dizer para Ele: entre na minha vida, ressuscita, nasça de novo no meu coração, traga um novo tempo, uma nova história, porque Ele vive. Você não precisa chorar mais, você não precisa sofrer, você não precisa ficar preocupado com o futuro, porque Ele cuidará de tudo isso. Quando Deus enviou o anjo da morte lá no Egito, e esse anjo da morte passou e veio matando todos os primogênitos na casa do povo hebreu. As colunas estavam marcadas com o sangue do cordeiro que Deus havia dito para separar. E o que aconteceu? Nenhum deles se perderam. Hoje, o sangue que marca a nossa vida, o sangue que marca a nossa história, é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. E você pode crer no amanhã, você pode crer na vida que Ele trouxe sobre a tua vida. Descanse no Senhor, receba esta noite esta palavra e que Deus o abençoe. Feliz Páscoa para você e sua família. Deus o abençoe, rica e abundantemente.